Bom dia, membros da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Vamos dar continuidade à EBD esta manhã de domingo, estudando a revista Esperança em Tempo de Quarentena, lição de número 12, intitulada Deus é a única solução para curar a sociedade. Lição esta elaborada pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas, que é diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Então, pela graça de Deus, estaremos estudando esta lição, a lição de número 12, que tem como texto base o livro de 2 Reis 2, de 19 a 22. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque temos o privilégio de estarmos estudando a sua santa palavra. Que possamos, Senhor Deus, não apenas compreendê-la, Senhor Deus, mas também aplicá-la em nosso dia a dia. Venha ao nosso encontro, Senhor Deus, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, abram suas Bíblias, irmãos, no texto de 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22, que assim diz. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém as águas são péssimas, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e, deitando sal nele, disse: Assim diz o Senhor: sarei estas águas, não mais sairá delas morte, nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. O contexto histórico aí que vivenciado por Eliseu, estamos aí no início do ministério de Eliseu. Elias foi seu antecessor e, devido à sua trasladação, Eliseu assume então o ministério profético diante do povo de Deus. E logo no início do seu ministério profético, ele se dirige até a cidade de Jericó, e aquela cidade é uma cidade próspera. Ela tinha seus aspectos sociais positivos, econômicos, etc., mas enfrentava um problema. Um problema na água. Havia algum problema, nós não sabemos efetivamente o que acontecia, mas em razão de haver problema na água, as pessoas vinham a falecer e alguns até mesmo ficavam estéreis. Em linhas gerais, para poder entender esse contexto rapidamente, é isso que aconteceu. Ou seja, na cidade de Jericó, era uma cidade boa de se viver, mas enfrentava problema com água, e as pessoas morriam ou ficavam estéreis. Pois bem, Deus é a única solução para curar a sociedade. Hoje as pessoas, de uma forma geral, não apenas hoje, mas no transcorrer da história, mas principalmente agora, no país em que vivemos, no Brasil, na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, né? Estamos aí diante da pandemia do Covid-19, em que pessoas perdem suas vidas são ceifadas e acabam vindo a óbito. E a sociedade como um todo, a população como um todo, pede socorro para que possam atravessar esse momento delicado na vida do povo brasileiro. É claro que você já ouviu alguém dizendo que estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei o que fazer, a coisa está difícil, a humanidade está doente, estou perdido como cachorro sem dono que caiu de mudança, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei como resolver um problema. Todos nós já ouvimos isso de amigos, de familiares, de conhecidos, de vizinhos, de pessoas com quem trabalhamos, e todas elas pedem ajuda.
todas elas clamam por socorro. E isso ocorre não apenas entre os incrédulos, mas também no meio cristão. Muitas vezes, irmãos nossos clamam por socorro, por ajuda, precisando de algum auxílio, alguma coisa a que possam se agarrar, se aferrar para poder solucionar o seu respectivo problema. Irmãos, vivendo na sociedade em que vivemos, em que as pessoas estão carentes do socorro, da ajuda, é uma sociedade, é um mundo propício para se anunciar a graça de Deus, especialmente para anunciarmos o evangelho da graça de Jesus Cristo, que excede a todo o entendimento. Estamos vivendo, portanto, um tempo de oportunidades extraordinárias de anunciar esperança e solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômico-financeiro das pessoas. Se o momento da história é difícil para você, meu irmão, como é para mim também, é também muito difícil para aqueles que precisam de cura espiritual, que não é passageira, mas a que dura eternamente. Muitas pessoas, e não são poucas, estão sedentas pela cura da alma, a cura do espírito. Precisam de salvação, precisam de esperança. A esperança que só há em Jesus Cristo. Mas não apenas a esperança em relação à salvação da sua alma, mas também esperança em relação às dificuldades e os problemas que muitos de nós atravessamos em nossos dia a dia. Como é o caso que estamos vivenciando aí da pandemia. A revista Esperança em Tempo de Quarentena aborda essa questão. A Convenção Batista Fluminense teve cuidado de elaborar lições atualíssimas, bem atuais, sobre o que estamos vivenciando para nossa aplicação no dia a dia, através, claro, do estudo da Palavra de Deus. E o pastor Hamilton Ribeiro Vargas, o diretor executivo da Convenção Batista Fluminense, foi muito feliz na lição em que ele nos apresenta e no texto escolhido. Pois bem, o que fazer no momento em que estamos atravessando por problema ou por problemas? A Bíblia Sagrada, nesse texto que nós lemos, nos dá um direcionamento. No verso 19 de 2 Reis, capítulo 2, verso 19, diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a situação desta cidade é agradável como se vê o meu senhor, porém as águas são péssimas e a terra é estéril. É tempo, tanto de cristão quanto de não cristãos, de buscar a Deus. Tanto é verdade que os não cristãos procuraram, os não cristãos hoje, né? Naquela época, as pessoas que não conheciam a Deus procuraram o profeta de Deus, o profeta Eliseu, para que ele clamasse a Deus e desse solução a um problema que eles estavam vivenciando naquele momento, que era um problema de saúde. Os homens se uniram contra a morte física, assim como hoje também nos unimos no Brasil e no mundo contra a morte física ocasionada pelo Covid-19, né? Também naquele período, naquela cidade de Jericó, os homens se uniram para tentar a solução para o problema da água que os matava, que gerava esterilidade. Irmãos, e eles buscaram socorro no lugar exato, no lugar correto. Pediram a intervenção de Deus através do profeta de Deus. E o porquê que eles pediram a intervenção de Deus? Porque eles não tinham nenhuma solução humana
para que seus problemas pudessem ser resolvidos. E hoje também é a mesma coisa. Nós muitas vezes não temos solução humana para a solução dos problemas que nos afligem. Eu dou um exemplo, né, que estamos vivenciando, o do Covid. Eu não tenho a solução, o irmão não tem solução, nós não somos cientistas, nós não produzimos vacinas, não temos nem condições de fazer isso, não sabemos nem como fazer isso. Então precisamos de Deus para nos dar direcionamento do que fazer e como fazer. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Entretanto, para a solução dos problemas, seja ele qual for, a única solução passível é Deus. Deus é a única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade e para cada um de nós. Não havia, e como não há, muitas vezes, diante de problemas que enfrentamos, uma solução aparente. E não havia naquela época uma solução humana. Só havia solução vinda de Deus. E foi exatamente isso que os homens foram atrás, de uma solução vinda de Deus através do ministério do profeta Eliseu. O verso 19 demonstra claramente isso. Claro que Eliseu, então, se prostrou diante de Deus, usando a arma da oração, e Deus, então, lhe dá orientações do que deveria ser feito. Pois bem, eles sabiam, naquela época, do seu problema, da origem do seu problema, mas não tinham como resolvê-lo. Hoje, da mesma forma, nós sabemos do problema, da origem do problema, mas ainda não temos como resolvê-lo. E eles buscaram de Deus essa solução. Embora a cidade de Jericó fosse uma cidade forte, eles tinham um problema: a morte física. Embora no mundo de hoje que nós vivemos seja muito avançado tecnologicamente, e a área médica esteja muito avançada, também enfrentamos problemas em relação a isso, né? Ou seja, o nosso conhecimento ainda não é o suficiente, ou não avançou para a solução efetiva do problema, né? Naquela época, como já disse, nós não sabemos o que estava acontecendo com as águas de Jericó. Mas era um problema que somente Deus poderia solucionar. Por quê? Porque Jesus, hoje para nós, é a fonte de vida. E naquela época, Deus era e é a fonte de vida. O verso 21 do livro de 2 Reis, capítulo 2, diz o seguinte: Então saiu ele ao manancial das águas, e deitando sal nele, disse: Assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá morte nem esterilidade. Quando enfrentamos algum problema, irmão, o problema deve ser enfrentado e solucionado na sua origem. O problema estava nas águas de Jericó, pois foi lá que o profeta Eliseu foi, seguindo a orientação de Deus, e sarou a água. Nós temos infinitos problemas, vários problemas em nossa vida. No âmbito moral, no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito familiar, no meio do trabalho, na escola, em vários outros lugares. Temos problemas, mas a solução efetiva desse problema só pode ocorrer se formos na origem do problema e seguirmos as orientações que Deus dá a cada um de nós. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Agora, devemos ter em mente que problemas surgem, em regra, por 4 mecanismos. Primeiro, por ação do maligno. Satanás cria um problema em nossas vidas. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir.
Segundo, por nossa própria ação. A maior parte dos problemas surgem a partir daí mesmo. Aquilo que eu faço na minha vida para que surja um problema. Terceiro, por nossa negligência. Ou seja, aquilo que eu deixo de fazer que faz com que algum problema surja em minha vida. E por último, por circunstâncias da vida. E não obstante ao fato de eu não fazer nada, Satanás não ter agido e eu não ter sido negligente, algum fato, alguma coisa oriunda pelo simples fato de eu estar vivo, ocorre para que eu sofra alguma consequência, algum problema na minha vida. Cito um exemplo, Covid-19. Eu não criei, não sei de onde veio, está em nossas vidas, mas temos que enfrentá-lo. Pois bem, irmãos, todos os níveis de atuação influência ao poder humano subservientes ao maligno são reais fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi para a solução na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Satanás pode tentar nos destruir. As circunstâncias da vida podem tentar nos atacar, também nos destruir. Mas o milagre vem do Senhor, desde que sigamos as suas orientações. O verso 21b e 22 diz o seguinte, né? Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade, e aquelas águas ficarão sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Meu querido irmão, meu querido amigo, aprenda algo e grave no seu coração. Algo que eu busco gravar no meu coração. Confie exclusivamente no Deus da palavra, pois esse mesmo Deus cumprirá a sua palavra. Nós sempre ouvimos que devemos crer na palavra de Deus, é verdade. Mas nós devemos crer na palavra de Deus porque o Deus da palavra o disse. Então nós devemos confiar, depositar a nossa confiança no Deus da palavra e seguir aquilo que Ele nos orienta através da Bíblia Sagrada. E uma coisa crucial para o cristão, eu como cristão, você meu irmão, membro da Segunda Igreja Batista, que também é cristão, e aquele que está nos ouvindo, nos assistindo a essa aula. Entenda uma coisa, todo cristão tem uma identidade primária, uma identidade base. Todos eles têm que ter. Qual que é essa identidade base ou identidade primária? É no nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. E o amor, portanto, à palavra de Deus. Nós amando, cada um de nós, eu amando a Deus, eu amando ao próximo e permitindo que Deus me molde de acordo com sua santa palavra, eu passarei pela transformação de vida, pela metanoia, por aquilo que Ele quer que eu realize. E isso vai gerar fruto para a solução dos problemas que eu enfrento. O sal, lá de Eliseu, ele representa a presença de Deus através de mim e de você na vida das pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Todos nós, irmãos e amigos, estamos cercados de fontes de morte, de dor, de angústia, de agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Vou dar um exemplo simples que expressa o cuidado, o meu amor para com o próximo. Eu, particularmente, em relação ao Covid,
essa pandemia, eu entendo o seguinte, que todos nós devemos usar máscaras quando estamos na rua ou trabalhando, um lugar onde tem aglomeração de pessoas, e usar álcool gel. Para mim isso daí já é suficiente. Não precisaria fazer nada de lockdown, fechar empresas, nada disso. Uso de máscara e passar álcool gel. Para mim é suficiente. Mas, aqui na minha casa, a irmã Maria Josilene, com quem sou casado, e meus filhos, eles são um pouco mais rigorosos, eles têm um pouco de medo, e, portanto, vem sobre mim algumas exigências. E eu as cumpro, cumprindo o mandamento de Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que acontece? Quando eu vou à rua, eu saio, vou no supermercado, vou na farmácia, vou ao banco, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Quando estou viajando e retorno da viagem, eu chego em casa, eu tenho que tomar banho para entrar em casa. Eu tiro a roupa no quartinho lá dos fundos de casa, se eu estiver viajando, né? Quando eu chego de calça jeans, essas roupas, e não me aproximo de ninguém. Eu chego em casa e vou tomar banho. E eu acho um exagero. Mas eu faço. Por que eu faço? Por respeitar o meu próximo. Por amar o meu próximo. Pura e simplesmente. Seguindo a orientação de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É simples. Então, meu irmão, como você vai agir diante dos problemas que cercam as vidas das pessoas? Agindo, e da sua própria vida, agindo com o princípio básico da identidade cristã. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e seguindo as orientações de Deus expressas na palavra de Deus. Não tem outro meio. Não tem outro caminho. Então, meu irmão, qual é o nosso desafio? Já que Deus é a única solução, e é mesmo, para curar a sociedade, quais são os desafios que Deus nos lança para a solução dos problemas que enfrentamos? Primeiro, devemos proclamar a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Primeira coisa que devemos entender: devemos anunciar a palavra de Deus em todas as circunstâncias. Devemos aproveitar. Porque problema tem bastante, todo mundo quer solução. E você tem a solução, então anuncia essa solução expressa na palavra de Deus. Segundo, somos sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar essa convicção, ou seja, a minha condição de dar sabor ao mundo, de ser um orientador vindo de Deus, para que as pessoas sigam a Deus e façam a vontade de Deus. Para que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É o segundo item que somos desafiados essa manhã. O terceiro item: devemos buscar a orientação de Deus para todas as coisas em nossas vidas. Eu disse todas as coisas e não apenas algumas coisas. Seja o que for, devemos buscar a orientação de Deus. E nós encontraremos essa orientação de Deus na sua palavra. Eu não consegui achar na palavra de Deus orientação. Procure então um irmão mais experiente, o pastor, para que ele o auxilie a conseguir este direcionamento. Para que ele te mostre, através da palavra de Deus, a orientação de Deus. Quarto, resolva os problemas na origem. Não adianta tentar ficar resolvendo sintoma de problema. Problema se resolve na origem e não no sintoma. Então busque resolver esse problema que o irmão está atravessando, que eu atravesso muitas vezes, seja de qualquer área, na origem. Assim como fez Eliseu. O problema era na água de Jericó. Então ele salgou, como Deus orientou, a água de Jericó. E Deus atuou
e Deus sarou a água. Foi na origem. E por último, confie no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois é viva e eficaz. Confie no Deus da palavra. Confie no Deus da palavra. Isso é extremamente necessário e essencial para que todos os e quaisquer problemas que você atravessa sejam resolvidos. Confie no Deus da palavra e Ele trabalhará por você, assim como trabalha por mim. Eu já tive problema grave, que eu fiquei aí 1 ano, né? 1 ano mesmo, sofrendo por causa de um problema que eu atravessei na minha vida. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, me dizendo que eu seria vitorioso, eu não sabendo o meio que Ele empregaria para isso, mas Ele foi misericordioso e me deu essa vitória. Eu só dizia o seguinte: eu creio. Eu creio no Deus da palavra. E devemos confiar no Deus da palavra para que sejamos vencedores. E que tenhamos todos os nossos problemas, seja de qualquer ordem, resolvidos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que a palavra de Deus encontre guarida nos vossos corações. Deus nos abençoe.